Bom, graça e paz, irmãos. Estamos aí, vamos lá, mais um estudo da palavra do Senhor. Dessa vez, continuando com o nosso tema deste mês, que é Família Abençoada. Nós já tivemos o nosso primeiro momento, semana passada, de grande aprofundamento bíblico, né? Com relação a ser abençoado e saber que as bênçãos correm atrás daqueles que são obedientes a Deus. Então nós já vimos isso no primeiro tópico e hoje nós vamos falar sobre família, evidentemente, e nós vamos falar sobre chaves para um casamento feliz. Bom, deixa eu deixar bem claro que esse estudo ele visa muito a pessoa estar preparando-se para um casamento, mas que não tira, evidentemente, sua essência dos que já estão casados. Então, se você já é casado, preste atenção, veja, analise os versículos que aqui serão citados, o conteúdo que aqui está, mas se você ainda não é casado, preste atenção nessa palavra. E mais à frente nós estaremos vendo também a respeito do casamento como um todo, né? Pessoas que vivem já um segundo momento, um segundo casamento, e vamos observar o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Mas no de hoje nós vamos falar sobre chaves para um casamento feliz, principalmente se você conhece alguém que está se preparando para casar. Aproveite e fale para ela a respeito da importância dos cuidados a serem tomados para que o casamento seja realmente feliz, né? Não existe casamento perfeito, não existe uma qualidade ideal em todas as pessoas, todos nós temos nossos altos e baixos, portanto, devemos entrar com muita consciência e sabedoria para analisar um estudo como o de hoje, levando em consideração que podemos evitar algumas dificuldades, sim, quando analisamos da forma como vamos ver a palavra de Deus e tomamos a decisão correta, né? Então vivemos hoje dias de que o casamento tem sido banalizado, relativizado e trocado por ajuntamentos temporários, digamos assim, entre aspas. A ideia de um compromisso inquebrável se tornou cada vez mais indigesta para uma geração que está em busca de alívio, respostas rápidas e prazer. Mas Deus é o Criador da aliança do casamento e deseja que vivamos relacionamentos felizes, duradouros, que expressem seu propósito e graça ao mundo. Deus quer famílias que deem certo. E por isso a sua palavra está cheia de princípios que podem nos ajudar a construir casamentos sólidos e também a nos preparar para eles da melhor forma possível. Então, no estudo de hoje, vamos conversar sobre chaves para um casamento feliz, né? Você vai encontrar um rico material, né, voltado para o crescimento nessa área, para solteiros. Há muito material hoje disponível que a gente pode também ajudá-los a encontrar que são verdadeiramente bíblicos, né? Um dos estudos que eu faço e que considero de grande relevância é o Antes de Dizer o Sim, de Jaime Kemp, e que casais, né, ou noivos, quando nos procuram para preparar-se para o casamento religioso, civil e religioso, eu ministro esse curso com eles, o Antes de Dizer o Sim, e ali então é tirado muitas conclusões bíblicas sobre a vida conjugal, sobre a vida da relação entre o casal e os familiares do noivo e da noiva, e assim por diante, né? Então, nós vamos encontrar isso através da palavra de Deus. Bom, se você é divorciado, fique atento, né? Porque em um dos nossos outros estudos nós falaremos a respeito desse tema, daquilo que a Bíblia nos apresenta, deixando clara a nossa posição, né, sobre esse assunto. Reforçamos então o desafio, né, de que você deve participar desses estudos, buscar a palavra de Deus e buscar uma família abençoada em todos os momentos da tua vida, né? Se envolva nesse estudo, se envolva. Se você não frequenta uma célula física e você deseja, procure uma célula que seja bíblica, que fale a respeito da palavra de Deus, e tenho certeza que você vai ter êxito nisso, né?
E a pergunta que eu quero fazer para você refletir a respeito desse estudo é: qual é a sua visão sobre o casamento hoje? Né? Se alguém lhe perguntar o que você acha sobre o casamento hoje, como tem acontecido, se está certo ou errado, qual seria a sua visão? E se essa visão é mais parecida com a Bíblia, com o da Bíblia, ou com o da cultura atual? Cada cultura lá tem seu jeito de vivenciar o casamento, né? Então, há povos no mundo hoje que têm a poligamia, a bigamia e assim por diante como algo aceitável. E será que a Bíblia diz que pode, deve? Então, é isso a nossa grande ideia, né, de saber o que a Bíblia fala a respeito sobre isso. A Bíblia fala de casamentos poligâmicos, como aconteceu no Antigo Testamento, porém, ela não dá esse aval. Quais são os maiores desafios que você vê no casamento, né, ou na espera por ele? O que pode ter sido hoje, o que é hoje, o maior desafio dentro do casamento, ou daqueles que estão aguardando por um casamento? Então, existem algumas chaves aí a serem avaliadas. A primeira chave que nós vamos tratar apenas de 3. A primeira vai falar sobre escolhas. É natural que o casamento ele deve partir por escolhas. No passado, os pais escolhiam para os filhos. Era algo tremendo, né? Era uma verdadeira loteria, como diz por aí. Porém, escolhas hoje são importantes e a própria pessoa tem esse direito de escolher o seu cônjuge, aquele que será o seu companheiro. Deus nos dá princípios para fazermos boas escolhas. Então a palavra orienta que devemos buscar casar com alguém que compartilhe a mesma fé e propósito. Primeira coisa, né? A mesma fé e propósito. Casamentos mal escolhidos podem gerar infelicidade, desvio do propósito e até abandono da fé. Então a primeira coisa que nós precisamos entender biblicamente é que nós precisamos escolher a pessoa que tem a mesma fé e propósito diante de Deus. Deuteronômio, repetição da lei, né? Esse nome significa isso. No capítulo 7, do versículo 3 e 4, fala assim: não se casem com pessoas de lá, ou seja, de Canaã, onde o povo estava indo. Não deem suas filhas ou filhos aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois eles desviariam seus filhos de seguir-me para servir outros deuses. Então Deus está falando a respeito da questão dessa escolha primordial pela pessoa que teme a Deus e vive segundo os seus princípios. Em 1 Coríntios 7:39, Paulo diz assim: a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ou seja, uma pessoa que realmente serve ao Senhor, para dar continuidade a uma vida de fé e prática de crescimento espiritual e desenvolvimento na presença de Deus. Então a Bíblia nos ensina que a escolha do cônjuge deve levar em consideração não apenas sentimentos, mas princípios espirituais. Deus advertiu o povo de Israel contra casamentos com os cananeus, porque isso os afastaria da sua fé e os faria seguir outros deuses. Da mesma forma, o apóstolo Paulo ensina que o casamento deve acontecer no Senhor, ou seja, entre pessoas que compartilham a mesma fé e propósito em Deus. Escolher se casar ou escolher com quem se casar não pode ser uma decisão movida por carência ou idealização. Afinal, viver toda uma vida ao lado de alguém só dará certo com a chave certa, com as chaves certas. E a primeira chave para o casamento feliz é escolher bem, né? A grande parte das pessoas escolhem seus cônjuges pela aparência, pela economia, né? Pelos relacionamentos, pelo carisma. E aí tem que tomar um certo cuidado, porque a principal chave da escolha é a fé da pessoa, né? Vamos ver alguns exemplos bíblicos de acertos e erros na hora de escolher se casar? Então, houve casamentos na Bíblia que não foram ideais, né? E houve os ideais. Então, exemplos positivos que nós encontramos. Abraão orienta seu servo, né, a buscar a esposa para Isaque, seu filho, entre os seus parentes e não entre os cananeus. Por que entre seus parentes? Não que ele deveria casar com parentes em si, mas que fossem da mesma fé que Abraão tinha para com Deus. Então, lá em Gênesis 24, 3, 4, fala
da busca de Rebeca para casar com Isaac, né, o filho de Abraão. Quando o servo vai buscar essa escolhida, né, ele acaba orando a Deus. E ele lá em Gênesis 24, 12 e 14, ele vai dizer: o servo ora por direção de Deus e Rebeca é escolhida com sinais claros. Ele pede sinais para que aquilo seja confirmado, né? E isso aconteceu, então, com o casamento de Isaac e Rebeca. Então, a decisão pautadas em fé, orações e valores. Esses são realmente exemplos que nós devemos buscar. Casamentos que são buscados de forma na presença de Deus, né? Porém, tem os negativos. Esaú casa com mulheres hititas e amargura seus pais. Gênesis 26, 34 e 35. Né? É o caso de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, ele acaba casando com mulheres que os seus pais não desejavam. Né? Isaac e Rebeca não desejavam, e eles acabaram casando e fazendo com que isso levasse a grandes sofrimentos e amargura aos seus pais. Sansão também se casou com uma estrangeira filisteia, lá em Juízes 14, 3. Sansão era um juiz de Israel, tinha várias promessas a ele, e ele acabou se desviando, e uma delas é que ele não deveria casar com mulheres que não fossem seu povo, e ele foi atrás de mulheres, e depois acabou encontrando Dalila, né, e teve todo aquele lance com relação à perda da sua força e, por fim, a sua morte, que gerou em função desse envolvimento com uma mulher que não era aquela que vivia a mesma fé que ele diante de Deus. Isso levou ele a pecar, violando seus votos e terminando sua vida humilhado e muito aquém do propósito que Deus tinha para ele. Né? Então, esse é um exemplo negativo. Um outro exemplo negativo é Salomão. Apesar de ser o homem mais sábio do mundo nesse quesito, veja como é importante e perigoso, ele acabou se envolvendo com mulheres estrangeiras, em 1 Reis 11, 1 a 6, e acabou, de certa forma, então, adorando deuses que Deus condenava, aquela prática em Israel, e ele acabou tendo uma velhice, um problema muito sério relacionado à sua prática de fé. É muito sério isso, né? Decisões motivadas por pressa, né? Paixão, desobediência, isso também acontece muitas vezes na hora que a pessoa está buscando um casamento e ele acaba sendo apressado na sua decisão ou desobediente. Às vezes seus pais estão dizendo não e ele acaba, ou a pessoa, ou ela acaba achando que a paixão é mais forte e acaba desejando. Lembrando que paixão é efêmero, passageiro, porém amor é permanente e o verdadeiro prática da palavra de Deus nos faz viver um amor perene. Agora, quais são as aplicações práticas sobre essa primeira chave? Né? Solteiros. Foque em maturidade emocional, cura interior e intimidade com Deus antes de buscar um casamento. Então, antes de buscar um casamento, esteja bem com Deus. A primeira coisa que você vai buscar é estar bem com Deus, com maturidade emocional, né? Para que você possa ter uma decisão assertiva e, claro, ajudada por Deus, porque você não faz ideia aquela pessoa que está chegando em você, a sua cultura, as suas práticas, os seus interesses, seu conectivo, a sua condição mental, né? Se é um psicopata, se não é, isso depende muito da graça de Deus para que a gente alcance uma pessoa ideal. Tem um livro interessante da Ana Beatriz, é uma psicanalista, e ela escreve também psiquiátrica e tal. Ela escreve um livro e diz assim, Mentes Perigosas é o título do livro, e ela fala sobre relacionamentos abusivos que ocorrem em função da pessoa tomar uma decisão precipitada. Né? Então é muito sério, estou dizendo aqui algo que é muito importante. O casamento é algo muito, muito, muito importante. Precisa dar certo desde o começo. Já os casados, lembre-se de que sua escolha foi confirmada por Deus. Agora é hora de investir e honrar essa aliança. Né? Então a pessoa casou, mas eu não estou muito bem com a pessoa e tal. Você deve orar, buscar em Deus a transformação dessa pessoa para que ela alcance essa qualificação espiritual que une os dois a viver diante da vontade de Deus. Então, portanto,
Se você veio para o Evangelho casado, você não deve, de forma alguma, deixar o cônjuge devido a isso, mas sim buscar em Deus a qualificação. Quais critérios você tem usado ou usaria para escolher um cônjuge, né? Como que você tem, se você é solteiro, o que você tem avaliado na pessoa que você tem interesse? E quais curas ou transformações você precisa em seu casamento, né? Então, a primeira identificação daquilo que na nossa vida conjugal, aqueles que já são casados, devem entender é que há necessidade de curas e transformações, então precisam ser pontuais, né, ou detectadas e a partir desse momento trabalhadas diante de Deus para que haja qualificação. A chave 2 é a persistência. Não existe casamento pronto. Né? É como uma construção, exige esforço, investimento e humildade diária. Reflita sobre a famosa explicação de Jesus sobre a casa na rocha. Ele fala lá em Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha o seu alicerce na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24, 27. Pergunta que eu faço: por que alguém escolhe construir uma casa na areia e não na rocha? A principal resposta é: construir areia é muito mais fácil, é mais rápido, mais barato, mais simples. Entretanto, é também mais superficial, mais frágil e muito menos consistente. Claro que aqui é uma forma alegórica de falar sobre a vida do casal, né? Porém, construir a casa é construir a vida que você está levando, né? Não só a casa física, mas sim a sua casa espiritual e relacional que você terá com o seu cônjuge. Bom, você deve estar lembrado aí da historinha dos 3 porquinhos, né? Os 2 primeiros foram preguiçosos, usaram materiais mais baratos e muito mais fáceis de manusear. E acabaram rapidamente suas casinhas e ficaram rindo do irmão dedicado. E quando veio o lobo mau, não só foram devorados, pois o irmão zeloso, não só foram destruídos, né, suas casas, pois o irmão zeloso e trabalhador os acolheu. E para o casamento, o mesmo princípio se aplica. Quem constrói apressadamente, usando os materiais errados e sem alicerce firme, verá a sua família ser tragada quando vier o lobo, né, entre aspas, e as tempestades dessa vida que ocorrem na vida conjugal, né? Quais seriam elas? São várias. Pode ser doença, pode ser falta de finança, pode ser problemas das mais variados. Então é preciso entender que a casa precisa estar alicerçada, fortalecida em Deus para vencer as batalhas, né? Enfim, quer uma família abençoada? Use a chave da persistência. Ouça, pratique as palavras de Jesus, edifique sobre a rocha, entenda também que crises não são o fim, são oportunidades de crescimento, reconciliação e aprendizado mútuo. Isaac perseverou em amar Rebeca mesmo diante da esterilidade. Por 20 anos ele orou sem desistir e manteve-se fiel e carinhoso. Ele não procurou outras mulheres nem alternativas humanas. Confiou na promessa de Deus em Gênesis 25, 21. Isaac orou também ao Senhor em favor de sua mulher porque era estéril. E o Senhor respondeu às suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. Em uma cultura poligâmica, Isaac se manteve monogâmico, um exemplo de fidelidade. Casamento feliz exige amor persistente, resistência à rotina e ao desânimo, e decisões diárias de investimento no outro. Em seu livro O que é o Casamento, de Gary Thomas, afirma que Deus não criou o casamento apenas para nos proporcionar uma companhia agradável, mas para nos ajudar a crescer em virtude, caráter e devoção a Ele. Nesse sentido, quando vemos o casamento como uma ferramenta de santificação, até os conflitos e dificuldades ganham um novo sentido, o de moldar-nos à imagem de Cristo, né? Quais seriam as aplicações práticas, então? Escolha para se casar alguém dedicado, quebrantado, disposto ou disposta a deixar o orgulho de lado a fim de edificar uma família abençoada e cheia de propósito.
Invista no amor, com atitudes, palavras, gestos, né? Lembra lá das 5 linguagens do amor, né? Procure fazer análise sobre esses tópicos tão importantes, né? Enfrente os problemas juntos, com diálogo, oração, ajuda espiritual, se necessário. Né? Busque ajuda, não deixe o casamento ir para um fim trágico. Aprenda tudo que a palavra de Deus ensina sobre preparação e sobre casamento e coloque em prática. Todos nós precisamos, acima de tudo, viver de forma ideal, né? Buscar mais o conhecimento da palavra de Deus e buscar ajuda quando necessário, seja ela profissional ou seja ela espiritual, para que profissional no sentido psicológico, né, e tal. Bom, aprenda tudo que a palavra de Deus tem sobre casamento, né? Como você reage às dificuldades no relacionamento? Como que você reage? Com braveza, com calma, com expectativa de solução? Quais os hábitos você pode cultivar hoje para ter ou manter um casamento saudável? Quais são os hábitos, né? Então você deve buscar algum deles. Eu vou falar a chave 3 aqui já, porque nós estamos avançando no tempo, que é o perdão. Perdão é essencial para manter o relacionamento saudável, não é verdade? Pequenas ofensas são tratadas e se acumulam e se tornam muralhas. Casamentos não terminam por grandes conflitos, mas por pequenas feridas mal resolvidas. Lá em Mateus 19:8, Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio, ou seja, não deve ser assim. Perdoar é um ato espiritual, uma decisão antes de ser um sentimento. Quando decidimos perdoar, Deus nos capacita com a sua graça, em 1 Pedro 4:8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, o perdão é um dos pilares de qualquer relacionamento duradouro. A falta dele cria barreiras invisíveis e destrutivas do lar. Quais seriam nossas aplicações práticas sobre isso? Perdoe como Deus o perdoou. Peça perdão quando errar. Traga luz a mágoas não resolvidas, né? Crie um ambiente de humildade, reconciliação constante, né? Há algo que você precisa perdoar hoje em sua família? Né? Você tem algo no teu coração que precisa ser resolvido? O que mais dificulta o perdão para você, né? Algumas pessoas têm dificuldade e, em grande parte, é espiritual. Precisa de uma bênção de Deus para liberar o perdão, para mostrar àquela pessoa o quanto ela é importante para você e você deseja o seu perdão. Para concluirmos, não importa se você está solteiro ou casado, Deus quer te preparar para ver relacionamentos que glorificam o nome dele. As chaves... Perdão. As chaves para um casamento feliz e saudável já estão disponíveis, né? Então faça boas escolhas guiadas pelos princípios eternos. Persista nas dificuldades com amor e humildade. Perdoe e peça perdão sempre. Planeje a vida com sabedoria e exerça seu papel espiritual no lar. Se você é solteiro, prepare-se com sabedoria. E se é casado, renove sua aliança em Deus e lute pela alegria. Isso depende muito da oração, né? Nós devemos promover momentos de oração. E quais seriam os temas para essas orações? Orem pelos solteiros, que sejam curados, maduros e façam boas escolhas no Senhor. Ore pelos casais em crise, por perdão, diálogo, restauração e amor renovado. Ore por cura interior, maturidade emocional e fidelidade conjugal. Ore pelas lutas enfrentadas comumente pelas famílias, como conflitos, saúde, finança, filhos, salvação. Há muito, muito que orar. E aí, a chave para escolher bem, né? Escolher bem com quem se casar é como escolher a chave certa para uma das portas mais impactantes da sua vida. Deus quer te ensinar como fazer essa escolha com sabedoria. Lembre-se de Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Né? E sobre critérios e fundamento bíblico, o que observar na prática, né? Então, para um bom casamento, é importante que haja a mesma fé. 2 Coríntios 6:14, 1 Coríntios 7:39. Você pode ler, pausar depois e ler esses versículos.
A pessoa é convertida, ama a Jesus, tem fruto de arrependimento, tem uma fé viva. Caráter piedoso, 1 Samuel 16, 7 e Provérbios 31, 10 a 31. E como reagem os erros? É honesta essa pessoa? É íntegra? É humilde? É gentil? Esses versículos vão te dar uma base de como deve ser o caráter piedoso do homem que tem piedade, que não é ímpio, mas sim piedoso. Propósito em comum. Amós 3,3 tem visão de vida parecida com a sua? Busca cumprir o chamado de Deus? Então, em Amós 3,3 diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Leia esse versículo também de Amós 3,3 para você tirar essa informação. Maturidade emocional, muito importante, Provérbios 16, 32 e Efésios 4, 26, 27. Essa pessoa lida bem com frustrações? É equilibrada? O tempo do namoro e do noivado dá para você tirar muito desses conhecimentos, né? Essa pessoa também assume responsabilidade. Então, uma família saudável, nós vimos lá em Gênesis 24, 2 a 4 e 2 Reis 8, 27. Como trata os pais? A família influencia a forma positiva ou negativa? A família influencia de forma positiva ou negativa. Como é que a família dessa pessoa, ele respeita os pais, mas se ele não respeitar pai e mãe, não vai respeitar você. E aí, então, é um caso muito sério, deve ser avaliado se você está disposto a viver esse tipo de trauma. E, veja bem, dificilmente as mudanças acontecem quando a pessoa não é convertida. Transparência e verdade. É uma pessoa verdadeira, transparente, Provérbios 28, 13. Consegue expor lutas e pecados, né? Sabe pedir perdão, reconhecer erros, ou é uma pessoa que não se considera pecador de forma alguma, né? Tem capacidade de servir, Marcos 10, 45, né? Ajuda os outros, é generosa com tempo, recurso e atenção, ou é uma pessoa avarenta? Se é uma avarenta, ele não vai te dar dinheiro nem para pintar o cabelo e fazer as unhas no relacionamento, e se é uma mulher avarenta, possivelmente vai pressionar muito a tua economia. Relacionamento com palavras e oração, né? Para isso nós temos Salmo 1, de 1 a 3, e Mateus 6, 6. Ele tem vida devocional, essa pessoa, ou apenas repete o que os outros dizem? Conhece apenas alguns versículos chavões e nada mais do que isso. Paz e confirmação espiritual, é uma pessoa que demonstra isso? Colossenses 3,15 e Romanos 12, 2. A paz no coração sobre a relação, né? Vocês estão vivendo uma relação que realmente é embasada pela paz de Deus. As pessoas confirmam, né? Seus pais, seus líderes mostram que você está no caminho certo. Atração saudável, né? Sem idolatria, né? Sem ser uma pessoa idolatrada. Cantares 4, 9 e 10 e Provérbios 5, 18 e 19. A admiração e respeito mútuo, sem obsessão, idolatria ou carência, né? Sem aquele ciúme terrível. Então, considere esses versículos a seguir. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6, 33. A beleza é enganosa e a formosura passageira. Provérbios 31, 10. Melhor é um homem paciente do que um guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito que conquistar uma cidade. Provérbios 16, 32. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Provérbios 19, 20. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17, 9. E considere essas frases. Se você não casaria com uma pessoa se não tivesse atração física, talvez não devesse casar com ela mesmo com essa atração. Só a atração física não deve ser o elemento fundamental para o casamento. O casamento não foi criado para nos fazer felizes, mas para nos tornar santos. Gary Thomas escreve em seu livro. O objetivo do casamento não é apenas realização pessoal, mas o crescimento espiritual. Cuidado, né, para não casar com um projeto de restauração. Não entre em um relacionamento esperando de que ele mude depois, diz David Rickard. Quem entra em um casamento sem tratar as feridas corre o risco de transformar o outro num campo de batalha ou laboratório de cura. David Rickard. Agora considere essas reflexões só para os fortes aqui, né?
Se eu não estivesse envolvido emocionalmente ou fisicamente, recomendaria essa pessoa para alguém que eu amo? Né? Se alguém dissesse que eu me pareço com essa pessoa, eu me sentiria honrado ou envergonhado? Esse relacionamento me impulsiona a crescer em Deus, caráter e maturidade, ou só preencher um vazio de solidão? Consigo ser eu mesmo ao lado dessa pessoa? Ou preciso esconder, me controlar ou fingir o tempo todo? Eu admiro e respeito essa pessoa como ela é ou espero que ela mude aspectos importantes para que a relação funcione? Se meu filho ou filha quisesse se casar com essa pessoa, eu aproveitaria ou aprovaria e teria paz? Então, aqui está algumas informações muito importantes sobre a vida conjugal, né? Viva realmente da forma que Deus quer, uma forma abençoada. O tempo se estendeu? Que Deus te abençoe e te guarde, Deus te abençoe o teu casamento. Se você está se preparando para casar, que Ele te dê a orientação certa e verdadeira de quem você deve unir-se espiritualmente. Afinal de contas, o casamento é um pacto que você faz com uma pessoa e ele não se desfaz, mesmo que as pessoas se distanciem. Então, que Deus nos abençoe a viver um casamento pleno na presença do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem em cada vida aqui representada. Pedimos que abençoe, Pai, aqueles que estão em busca de um relacionamento verdadeiro na Tua presença. E tira, Senhor Deus, as ilusões ou os perigos, Senhor Deus, que possam surgir nessa jornada. E que a todos que buscarem casar, buscarem ao Senhor, possam encontrar aquele que o Senhor tem reservado, como o Senhor nos ensina, através da sua palavra. É a minha oração agradecido e pedindo pelos casados, pelas famílias que vivam plenamente a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, desculpa a extensão do tempo, mas o assunto é muito importante e intrigante e que Deus te abençoe. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um exercício de avaliação pessoal para que você possa também fazer tua análise, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.